Eu digo que sou negro. O racismo em uma pessoa tem diversas origens, depende da história de cada um. Em alguns casos, pode ser por crescerem ouvindo as diferenças e a superioridade de determinadas raças. Em outros, alguma atitude que mudou o seu pensamento. Não importa como o racismo cresceu na mente das pessoas, mas vale ressaltar que, se for provado, é um crime inafiançável com pena de até 3 meses de reclusão. Além disso, algumas pessoas valorizam tanto a superioridade das raças que acreditam na purificação delas. Essa justificativa apareceu na escravidão, em que negros trabalhavam em condições precárias e eram vendidos como objetos. No nazismo, o foco eram os judeus, mas também perseguiam os negros, homossexuais, entre outras minorias, para serem executados no campo de concentração. Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência do racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele não deixa de existir. Em alguns casos, ele ocorre de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas. Pode acontecer em forma de piadas, xingamentos ou simplesmente evitar contato físico pessoal com a pessoa. A verdade é que em nenhum lugar está protegido do racismo. Em nosso filme, vamos abordar o racismo contra o negro na sociedade. Nossa melanina foram anos de ódio. Não existe um dia, um feriado é muito... Você já sofreu racismo? Já. Muitas vezes o racismo travestido de elogio, muitas vezes o racismo declarado mesmo, né, em forma de xingamento, muitas vezes. Já sofri algumas vezes racismo. Teve uma das vezes eu trabalhei como tradutor para um banco e o motorista desse banco foi até a porta da minha casa e quando chegou na porta da minha casa perguntou se lá morava o Dr. Fábio. Aí eu falei que morava, ele falou, então vai chamar lá para mim. Ele não me viu como uma pessoa que poderia falar inglês, sabe? Por exemplo, já sofri na universidade, já sofri na escola, já sofri no trabalho. Já sofri demais. Nossa Senhora, desde quando eu era pequena. Só que quando eu era pequena passava despercebido o racismo. Eu não sabia que eu estava sofrendo. Mas aí eu fui crescendo. Eu não sei se o racismo foi evoluindo, mas só que eu já sofri demais e sofro até hoje. Olha, nós falando de racismo no Brasil, é difícil falar aquele negro que não sofreu racismo. Às vezes, indiretamente, mesmo você não ter vivido a prática do racismo, mas você sofre indiretamente. Então, eu já sofri várias formas de racismo, diretamente e indiretamente. Uhum. E como que você lida com esse tipo de situação? Isso é uma questão cultural. Infelizmente, no Brasil, nós estamos em formação ainda de aceitação que existe o racismo. Enquanto a sociedade brasileira não aceitar a condição que é um Estado racista, uma comunidade racista, uma sociedade racista, dificilmente nós vamos ter como um meio de lidar com essa situação. Então, a forma que eu consigo lidar com a situação é sabendo que há o racismo. Meu primeiro passo era chorar. Porque, assim, vem um sentimento de raiva, ódio, de não entender o porquê, o motivo daquilo que está acontecendo. Porque desde pequena eu fui ensinada que todos somos iguais. E a gente vai pro mundo e é tudo totalmente diferente daquilo que você aprendeu. Então é complicado. Então assim, mas hoje em dia eu posso falar assim que eu me aceitei. Não apenas pela minha cor, mas eu me aceitei de peito aberto para poder lutar com isso. Porque eu tenho irmãos pequenos, então eu tenho que estar preparada, porque eles também vão passar por isso, eles passam por isso. Então, algum apoio eles têm que ter, e eu não tinha esse apoio. Hoje em dia eu consigo lidar da seguinte forma, responder na hora, problematizar a questão ali na hora, tentar buscar por algum direito, reclamar, se é numa loja, num estabelecimento, ir lá e reclamar. Claro que tem dias que a gente não está tão fortalecido, isso não é tão fácil, né? E o principal movimento que eu faço hoje é de estar nos grupos, porque aí a gente tem alguém para contar isso, tem alguém para dizer, olha, aconteceu comigo, enfim. Primeira coisa é o conhecimento da causa. Você tem que estudar, tem que se preparar para quando estiver nessa situação, ter sempre uma resposta, né? A segunda coisa é que você agora conhecer as leis que nós temos.
Nós temos várias leis da qual, quando se sofre o racismo, você pode intervir para essas leis serem ativas, né? Racismo no Brasil é crime e crime inafiançável, então é bom que todos saibam disso também. O que você espera do racismo no Brasil? Bom, da questão racial no Brasil, eu espero que as próximas gerações não passem por isso. Eu creio que vai demorar muito tempo até que isso aconteça, essa questão de racismo no Brasil, mas com os próximos estudantes, ao entrar na universidade, esses saindo da universidade também possam replicar esse discurso de antirracismo no Brasil e que isso possa amenizar um pouco. Eu espero que ele acabe. Que eu falo que é algo meio que impossível, mas a gente não pode deixar de lutar. Onde que eu estou, eu me sinto igual a todo mundo. Mesmo que eu veja uns olhares meio diferentes, talvez pelo cabelo, mas só que onde que eu entro e saio mesmo com a cabeça erguida. Eu espero que ele seja problematizado ao extremo e que assim ele se extinga, né? Porque à medida que eu problematizo, que eu estabeleço espaço para discutir, a primeira coisa, na verdade, talvez é que o Brasil se reconheça verdadeiramente como um país racista, né? Que a gente pare com o discurso da miscigenação, somos todos miscigenados, somos uma grande mistura, enfim, parando com esse discurso já vai ser um grande passo para a gente conseguir problematizar profundamente e aí superar. O Brasil ele é um país racista desde o seu início, com os escravos trazidos da África. Você acha que esse problema pode ser resolvido de uma vez por todas? Porque o racismo é fixado na nossa raiz, desde o início. Você acha que ele pode sumir de uma vez por todas? Pelo racismo ser um fenômeno que está na estrutura, nossa sociedade ela foi erguida sobre bases racistas, ele é muito difícil de ser erradicado na sua totalidade. Mas eu acredito sim que ele pode ser cada vez mais problematizado, né? Então, as instituições têm racismo, a educação, porque o racismo não é só aquilo que se pratica, não é só a ofensa, a violência ou a prática. O racismo também é a omissão, a ausência, a invisibilização, a invisibilidade. Então, o racismo também está naquelas camadas mais profundas e isso que torna o racismo uma coisa ainda mais difícil de se combater. Então, acho que num grande trabalho, mas não é nisso tanto que eu estou mirando. Eu estou mirando muito mais nele ser escancarado, problematizado e trabalhado mais amplamente possível na sociedade. Isso vai depender simplesmente de nós negros, de nós que enfrentamos isso dia a dia e daqueles que ajudam nós nessa luta. Se não tiver o outro lado também, que são as pessoas que estão economicamente ativas, os intelectuais, as pessoas que estão na universidade, se eles não partirem para aceitação, essa aceitação que há uma segregação, é muito difícil nós sair dessas condições, porque isso é cultural e cultura está no coração das pessoas. O racismo está no coração das pessoas. Ninguém nasce racista. Alguém te ensina a ser racista, alguém te ensina a você segregar as pessoas, você humilhar as pessoas. Então é treinamento. E o nosso povo está precisando treinar. O nosso povo afro, o nosso povo de origem negra, o nosso povo de origem preta, que seja qualquer termo que nós possamos estar usando, nós precisamos treinar. E como você treina? Estudando. Nós precisamos buscar o conhecimento, nós precisamos buscar o saber, nós precisamos buscar essa base. Os nossos alunos estão sendo massacrados na periferia, o jovem negro é massacrado, a jovem negra é prostituída. E como você é massacrado? Quando te tira o direito de conhecimento, quando te tira o direito de saber. Ele te dá condições de você lutar em busca de igualdade. Então acho que o nosso povo está na hora de buscar conhecimento. De uma vez por todas, pergunta difícil. Eu creio que a questão é o debate, sempre o debate nas comunidades, o debate nas escolas, o debate nas universidades, fazer que as pessoas entendam que isso é um crime, fazer com essas pessoas que não entendem que isso é crime, fazer com que os filhos dessas pessoas entendam que isso é crime, só assim para acabar. Mas eu creio que isso vai demorar bastante para isso. A primeira alternativa é essa para acabar de uma vez. É estudo, as pessoas serem mais políticas, na verdade, dentro do conhecimento de um para o outro.
Porque os políticos sempre escondem isso, falam que não existe. Você acha que tem alguma possibilidade disso acabar realmente? Tem sim. Você tem 17 anos. Você tem 17 anos, então você já faz parte da questão da mudança, você já pode votar, por exemplo. Né? Os políticos que estão, eles entendem que não existe, eles entendem que isso é uma coisa que tem que se ficar quieto, né? Por exemplo, você com 17 anos, você já pode fazer parte da mudança, tá entendendo? Essa questão da mudança vem da juventude e só vai mudar com a juventude. O que eu tenho para falar para muitas pessoas, que é o que eu falo para meus irmãos, é que você é lindo, é maravilhoso, você é incrível. Porque a beleza não é aqui por fora, a beleza é por dentro, a beleza é o interior. Isso daqui é só uma pele, isso aqui é só uma roupa, né? Isso aqui é só uma roupa. O lindo mesmo é o que você tem para oferecer para outra pessoa, é a bondade. É o que eu falo, meu cabelo, muitas pessoas, seu cabelo é ruim, não é ruim não, ele não faz mal para ninguém, ele não está destruindo, ele não está atacando nada no chão, então ele não é ruim. Seu cabelo não é bom, por quê? Fez alguma caridade? Não, não fez, então não existe isso de ser bom ou ruim, mas sim o coração e o caráter da pessoa, isso sim é bom ou ruim.